Queridos, nós estamos pregando aqui uma série de pregações. Tem sido bênção na minha vida, eu sei que tem sido bênção na sua também. Temos falado aqui sobre curas, milagres, temos falado aqui sobre salvação, sobre vida cristã. Todos esses temas estão presentes aqui, mas o foco aqui tem sido cura e salvação, milagres na vida de pessoas. Nós já estamos quase encerrando essa série e nós vamos começar a falar sobre os milagres na natureza, né? Sobre a natureza e depois os milagres de ressurreição. Amém? Então acompanhe aí a leitura. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo até o tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que já estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que havia sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém? Pode tomar seu assento. Em nome de Jesus, vamos trabalhar um pouco aqui esse texto, querido. Amado, primeiramente nós temos que entender que o clima aqui era de festa. O clima nesse lugar era de alegria. Lá em Levítico capítulo 23, fala sobre as 7 principais festas que haviam em Israel. E algumas dessas celebrações, 3 delas especificamente, era obrigatório todo judeu subir até ali. Era necessário que os judeus se dirigissem até lá. Nós temos falado disso aqui em outras pregações. E nesse dia aqui era um dia festivo. Era um dia em que as pessoas se alegravam indo àquele lugar. As pessoas iam até ali levando suas ofertas e elas levavam diante do sacerdote também ali um cordeiro, né, um cabrito, para ofertar pelo seu pecado. Quando era na festa da Páscoa, por exemplo, era feito esse ritual, né, esse ato litúrgico. Então, o povo estava indo ali para celebrar. Mas observe, irmãos, que ali perto da porta das ovelhas, porque em Israel tem ali eram 12 portas, 12 entradas. E uma dessas entradas é chamada Porta das Ovelhas. Por que Porta das Ovelhas? Porque por ali passava as ofertas, né? As ovelhas, os animais eram passados ali por aquela porta, onde entrava para fazer sua oferta para o sacerdote sacrificar. E ali próximo àquela porta, havia um tanque,
né? Um tanque grande ali, tinha 5 alpendres, né? Os alpendres eram coberturas onde eles ficavam ali hospedados, acampados, olhando aquelas piscinas de águas naturais ali. E ali eles acreditavam que naquele local ali havia um movimento de cura. Havia um movimento de cura. Isso tem um pouco de ligação com a nossa realidade, tem um pouco de ligação com a nossa vida, porque nós sabemos que em todas as cidades tem esses movimentos, lugares que as pessoas consideram lugares sagrados, que se dirigem até lá para as suas peregrinações. Eu mesmo, quando era criança, conheci 2 desses lugares. Um ficava numa cidade vizinha, divisa com a minha, e a outra em outra cidade um pouco mais distante, dentro do meu próprio estado. Então as pessoas, desde antigamente, elas acreditavam que as águas que saíam da fonte eram águas que curavam, águas medicinais. E naquele lugar ali não era diferente. Naquele lugar ali tinha um movimento de cura. E aqui no versículo 4 vai dizer que ali naquele lugar, de vez em quando, um anjo descia, movia as águas, e o primeiro que descesse ali era curado. Agora, o interessante é que, em algumas Bíblias, esse versículo 4, ele está como se fosse a fala do apóstolo. Mas tem Bíblias mais antigas, ela vem entre colchetes, essa informação. Eu pesquisei em outras Bíblias, vem entre colchetes, o que significa que aquilo, esse versículo pode ser também uma explicação. Era a crendice do povo do lugar. Era a crendice, não exatamente que um anjo descia até ali, mas isso não anula a verdade de Deus, e isso não anula o milagre que foi feito aqui. É apenas um detalhe. É como eu e você. Nós podemos acreditar que se a gente for em um lugar de peregrinação, a pessoa vai ser curada. Mas na verdade quem cura não é aquele lugar, quem cura é o Senhor Jesus. E hoje nós sabemos que nós, conhecedores da palavra, nem vamos mais perder nosso tempo indo a esses lugares, porque nós sabemos que a nossa Betesda, o nosso lugar de misericórdia, casa da oliveira, é nos pés do Senhor. Amém? Nós sabemos disso. Então, no meio daquele sofrimento, irmãos, aquele povo se movimentando, indo para aquele lugar, por outro lado tinha um ambiente de tristeza, um ambiente ali opressivo, onde as pessoas estavam ali mal cheirosas, né? Muitas delas ali aleijadas, não enxergava mais, não ouvia direito. E alguns pesquisadores falam que parte daquela multidão, como era que eles iam parar ali? Eles eram trazidos pelos seus parentes, que iam para a festa de Jerusalém. Então, como aqueles coxos, aqueles paralíticos e cegos, não era permitido eles ficar ali dentro do templo, eles deixavam eles ali naquele lugar, como quem dizia assim, deixa ele aqui, talvez, né, ele seja o agraciado de receber essa cura, e quando eu voltar da minha adoração, eu pego ele de volta e nós vamos para casa. E faz sentido isso. E Jesus foi naquele lugar, num dia de festa, irmãos, olha só isso. Imagina que você está todo pronto para ir para o aniversário. Imagina que você se aprontou e vai para uma festa lá com o seu chefe, sei lá, alguém te convidou e você está indo para esse lugar. Imagine que você está com a mala pronta para viajar. Eu até falei para minha esposa, né, que sexta-feira que vem a gente vamos passar uns 10 dias lá com minha mãe, e a gente tá para viajar. E eu falei para ela, tá vendo? Eu acho que isso é um recado de Deus para nós. Porque às vezes a gente tira férias e diz assim, eu quero descansar nesses 10 dias. Mas e se nesses 10 dias que a gente sair, Deus disser assim, muda a tua rota e vai lá, e cura, e salva, e ora por aquela pessoa em nome de Jesus? E aí? Né? Então você tem que refazer sua rota. Aí ela até falou assim, meu Deus, já é um recado para nós. Eu falei, se prepara, porque às vezes a gente vai para um lugar e você não sabe o que te espera lá, né? Então nós já temos que andar, irmãos, com essa consciência.
Então Jesus mudou a rota dele, de propósito, irmãos. Ninguém forçou ele naquele lugar. Enquanto as pessoas tinham pressa em chegar na festa, Jesus foi ali, porque ele se importava com aquelas pessoas. E ele foi diretamente naquele homem. Encontrou um homem que estava ali 38 anos naquele local, esperando uma cura, esperando que ali ele fosse o próximo a descer aquelas águas. Eu creio que muitos ali nem perceberam, nem notaram a presença de Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele não chegava nos lugares de terno e gravata. Jesus chegava simples, sandália nos pés, um homem comum. Jesus não era aquele galã de Hollywood, de olho claro, cabelo esvoaçante, né? Que até sendo crucificado passava a sensualidade que os filmes passam. Não é aquele tipo de homem. Jesus, o profeta Isaías diz que ele foi o mais humilhado, o mais rejeitado. Olhando para ele não havia aparência nenhuma, nada que nos agradasse. Mas Jesus não se importava com isso. Jesus se importava com a missão, que ele tinha uma missão a cumprir, e ele veio e cumpriu bem essa missão. É isso que Jesus fez. Ele foi ali, e ali naquele lugar, que era chamado Casa de Misericórdia, ele se encontrou com um homem que estava arrasado, um homem solitário, um homem que não tinha mais amigos, um homem desacreditado pela sociedade, aquele tipo de pessoa que as pessoas falam assim, isso aí não serve mais para nada. Mas Jesus acreditou nele. Jesus acredita em você, amado. É esse recado que Deus tem para nós. Enquanto eu lia esse texto, Jesus acredita em você, ainda que você esteja com as suas emoções abaladas, ainda que você esteja sendo rejeitado, ainda que você esteja sendo massacrado pelas circunstâncias, ainda que as pessoas não te valorizem, todavia Jesus se importa com você. Você veio nesse lugar, e este lugar é a tua Betesda, é o lugar de misericórdia, assim como aquele homem ia sempre naquele lugar. Olha que interessante, o texto diz que ele estava 38 anos doente, mas o texto não diz que ele ia há 38 anos ali. Então nós temos que se atentar para isso, ter cuidado com o que o texto diz e o que o texto não diz. Fazia tempo que ele ia naquele lugar, mas não sabemos se era 38 anos que ele também ia até ali. Mas ele tinha uma doença que já durava mesmo antes de Jesus nascer. Porque Jesus começou seu ministério com 33 anos, estava começando ali, né? Com 30 anos, aliás, e ele já estava 38 anos naquela situação. Então, quando Jesus tinha 12 anos, que foi na sinagoga, e ele pregou para aqueles doutores da lei, aquele homem já estava indo àquele tanque. Já estava ali buscando uma cura. Olha que coisa interessante. E Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia de tudo, irmãos. Isso é que é mais interessante. Talvez você também esteja passando, né, por essas lutas, sofrendo com enfermidade, sofrendo por algum mal na alma ou no corpo. É interessante lembrar, irmãos, que quando o mal se apresenta no nosso corpo, alguma enfermidade, é porque nossa alma também, muitas vezes, já está doente. Quando o corpo vem dar sinal, às vezes é porque nossa alma está adoecida também. Nem sempre a enfermidade é por causa de pecado, por causa de sentimento de culpa, de ressentimento. Mas nesse caso desse homem aqui, o texto diz que era por causa de pecado. Observe o versículo 14. Vai só direto para o 14. Quando Jesus encontra ele no templo, diz assim, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais. Não peques mais. Para que não te suceda, para que não aconteça uma coisa pior com você. Então, querido, muitas pessoas, elas ficam estarrecidas, né, diante desse texto, porque você observe que quando Jesus chegou aqui, ele fez uma pergunta para aquele homem no versículo 6.
Ele falou assim: você quer ser curado? Quer ficar são? E aquele homem, ele respondeu com evasivas, ele respondeu com desculpas, ele respondeu com o seu problema, ele não deu uma resposta direta. Foi diferente, né, do cego de Jericó. Interessante, tem algumas pregações que marcam você. O cego de Jericó, eu ouvi essa pregação várias vezes, mas um dia o presbítero Davi pregando aqui, no Maria aos pés da cruz, né? E ele falou do cego de Jericó, algumas informações que ele falou daquele cego me marcou tanto. E uma das falas que eu lembro é que quando, né, ele gritando, né, pedindo misericórdia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi até ele e falou assim: que queres que eu te faça? Ele já foi direto, né? Ele não fez rodeios. Ele falou: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Foi direto no ponto. Senhor, eu quero isso, ponto. Mas esse homem aqui não. Ele começou, né, a responder: Senhor, olha, eu não tenho ninguém, né? Como se ele dissesse: eu sou só, não tenho esposa, não tenho filho que se importe comigo, ninguém mais gosta de mim, ninguém se preocupa de vir nesse lugar. E começou a despejar, né, tudo aquilo. Mas Jesus só queria saber: você quer ser curado? Então a pergunta para nós nessa noite também é essa: você quer ser sarado? Quer ficar curado nesta noite? Amém? Então, se você quer ficar curado, diga para o Senhor: sim, Senhor, eu quero. Sim, Pai, eu quero. Eu tenho falado aqui, irmãos, que a cura, ela não vem de forma milagrosa, ela não vem de forma espetacular para todo mundo. Às vezes a cura acontece quando você está ouvindo a palavra, enquanto você está no processo. Ontem no Maria aos pés da cruz, o projeto de oração, irmãos, aliás, não deixem de frequentar esses cultos. Maria aos pés da cruz começou com poucas pessoas e é um projeto que está crescendo, um projeto de oração que Deus colocou no coração da pastora Miriam, e ela falou para mim: filho, Deus tem falado para mim se reunir na igreja, né, falar para as mulheres. A princípio ela tinha essa coisa no coração, falar para as mulheres, mas aí Deus falou com ela: não só com as mulheres, com os homens também, ué. E aí o projeto Maria aos pés da cruz foi criando corpo. Ontem a missionária Carminha veio aqui, trouxe uma palavra abençoadora, falou sobre os fundamentos da casa de Deus, como é importante você cavar profundamente para que sua casa esteja firme na rocha. Foi muito bom estar aqui ontem, muito bom, me edificou demais. Então, irmãos, voltando para o texto, é interessante saber que todo mundo quer ser curado. Às vezes a gente fala: nossa, que pergunta sem sentido essa de Jesus. Quem é que não quer ser curado? Mas ei, escuta bem o que eu vou falar aqui, igreja. Tem pessoas que elas não querem ser curadas. Nossa, pastor, sério? A pessoa não fala, mas indiretamente, pelo seu comportamento, pelo seu agir, pelas suas atitudes, ela vai mostrar que não quer ser curada. E eu vou te dar aqui 4 razões pelas quais muitas pessoas não querem. E por que não só não querem, mas porque elas não são curadas. As 4 razões, na verdade, não é nem porque não querem. Uma delas é porque a pessoa não quer. Mas as 4 razões pelas quais eu vou te falar que é as que muitas pessoas, porque muitas pessoas não são curadas. Tem uma causa. Primeiro, porque elas não desenvolveram um relacionamento sério com Deus. A cura no nosso coração, ela vem quando você se envolve. Quando você está de fora, com relacionamento superficial, correndo atrás de religião, correndo atrás de bênção, a cura não vem, porque você está preocupado com outras coisas. Você não se envolveu com o dono da bênção, com aquele que pode te curar. Segunda coisa, porque tem enxergado somente a cura em si. A pessoa não entendeu a sua real necessidade da sua alma, que é salvação. Enquanto eu e você não entender que nós precisamos de salvação,
que nós precisamos ser ressuscitados com Cristo, porque não adianta só ressuscitar, porque toda alma é eterna, mas nem todos vai passar a eternidade com Cristo, infelizmente. Então, uma das razões é essa, porque a pessoa tem enxergado somente a cura. Foi como a pregação de domingo passado, que eu preguei sobre o filho do oficial do rei. O oficial do rei chegou lá querendo somente a cura do filho. Vai, Senhor, corre logo, meu filho está lá em casa, ele está enfermo, vai lá, vai curar. Tinha uma fé tão limitada, irmãos. Uma fé tão limitada que achava que Jesus só pode curar se estiver presente lá no local. Jesus é onisciente, é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele vê teu sofrimento, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe como você chegou aqui nessa noite, Ele sabe como você se sentiu durante a semana, porque o texto diz claramente aqui, que Jesus sabia que o homem estava daquele jeito, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus vendo este deitado, sabendo, Jesus sabe, Ele quer que eu e você ore para a gente falar, confessar com a nossa boca, expressar a nossa necessidade dele. Como é que uma criança vai beber água? Um bebê que não sabe falar, chorando. Então, o pai e a mãe sabem que ele precisa de água, mas ele tem que chorar, ele tem que dar sinal. Jesus quer que você fale, Jesus quer que você se derrame na presença dele mesmo. Esse homem não fez errado de falar dos seus problemas, só que ele fez na ocasião errada. Se Jesus está chegando aqui dizendo, você quer ser curado, para que é que você vai ficar falando do seu problema agora? Fala, quero, Senhor, aleluia, eu quero ser curado. Então, terceira razão, porque a pessoa não é curada, por incrível que pareça, é aquilo que eu falei, tem gente que gosta de estar doente para se sentir paparicada, para chamar atenção. Por incrível que pareça, tem gente que gosta de ser chamado de coitadinho. Ai, tadinho, está doente, leva um remedinho ali, ai, leva uma comidinha, né? Criança que gosta dessas manhas, né? Criança para comer uma comidinha melhor, quando eu era criança, às vezes eu fazia dessas, né? Fingia que estava com a dorzinha de cabeça para não ir para a roça, né? Para ficar em casa. Aí mãe dizia, tadinho, deixa Joaquim, ele em casa. Aí me deixava lá, né? Então criança tem dessas coisas. Mas muita gente, irmãos, tem essas, não é curado por causa dessas coisas. Porque às vezes não quer mesmo ser curado. Porque não desenvolveu um relacionamento sério com Deus. Desenvolva um relacionamento sério com Deus, irmãos. Chegou a hora de amadurecer, chegou a hora de avançar. Deus não quer simplesmente uma igreja que as pessoas se sintam bem, estar lá louvando, cantando. Nossa, como a igreja estava cheia domingo. Nossa, como foi bonito o louvor. Nossa, como fulano toca bem. Nossa, como fulano prega bem. Nossa, não. Deus quer pessoas saradas aqui dentro. Porque é vida sarada que sara outras vidas. Uma vida sarada vai gerar mais vida. E ontem a missionária Carminha falou uma coisa, sabe por que nossas casas não são saradas? Porque muitas vezes a gente quer que nossos filhos sigam um caminho que nem nós estamos seguindo. Ai, não faça isso, mas você faz. Ah, filho, o caminho é esse, não adianta só apontar o caminho, você tem que seguir aquele caminho. Porque o nosso testemunho fala muito mais alto. O que eu sou fala muito mais do que eu falo. Muito mais, irmãos. Então, muitos têm essa dificuldade de entender essa necessidade de se relacionar com Deus. E por isso, as pessoas acabam não enxergando pela fé que Deus tem cura, Deus tem salvação. E ao invés da pessoa ficar, se empolgar somente com a cura que pode receber, nós temos falado isso aqui constantemente.
Você vai se surpreender muito mais com o que Deus vai fazer por você quando você aprender a se relacionar com Ele. Quando você aprender a entrar no seu quarto e chorar para Deus, ao invés de ficar no telefone horas e horas chorando para pessoas erradas. A se derramar na presença de Deus. Dizer, Deus, olha, eu estou aqui, e começar mesmo, se derramar ali em lágrimas, chorando na presença do Pai. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Nós temos dificuldade de lidar com o invisível. Sabe, é terrível. Muitas pessoas, elas não conseguem crer naquilo que elas não veem. Eu falei isso aqui domingo passado. A Ellen até riu, né, quando eu falei dos objetos ungidos, que as pessoas põem sua fé, né, numa água benta, num negócio ungido, porque as pessoas querem coisas palpáveis, querem pegar. Mas Deus é invisível, mas eu posso senti-lo. Nós podemos experimentá-los assim como você sente o calor do sol, assim como você não consegue olhar para o sol de tão forte que é o seu brilho, assim somos nós. Nós não conseguimos olhar para a glória de Deus diretamente, mas nós sentimos o seu calor, a sua presença, o seu cuidado, quando Ele nos cerca pela direita, por trás, pela frente, quando Ele nos abraça, quando nós estamos na escuridão da nossa vida, e o Senhor vem e diz, olha, eu estou aqui com você, filho, se levanta, se levanta, se levanta. E é por isso, irmãos, que muitos não conseguem ter uma fé sustentável. Muitos não têm raiz, vêm para a igreja, se convertem, mas facilmente sai. Muda de igreja como muda de roupa, entendeu? Mas a pessoa que ela crê no invisível, que ela crê que Deus existe, que é uma pessoa, que ela pode falar com Ele no seu quarto, que Ele não está só no céu, mas também dentro dela. No dia que a pessoa entender isso, a pessoa vai verdadeiramente ser curada. Aí você vai deixar de dizer, por que o nosso pastor não faz campanha de oração? Por que nosso pastor, de oração não, de cura? Por que nosso pastor não faz campanha disso, campanha daquilo? Porque cada culto que você vem, você já está no processo da cura. Amém? Cada culto que você vem, você já está nesse processo. É por isso, irmãos, que Jesus fala que felizes são os que não viram e creram. Se os discípulos de Jesus que andaram com Ele eram bem-aventurados, muito mais bem-aventurado é você que não andou carnalmente, mas crê pela fé que tem um Deus vivo, que tem um Jesus que se alegra quando você canta, que se alegra quando você se relaciona bem com as pessoas, quando você abraça o outro. Olha que coisa bonita, né? A nossa irmã Roberta fez um relacionamento tão lindo pela internet. Aproveita a internet para fazer esses relacionamentos bonitos que se tornem reais e não fictícios. Pessoas de carne e osso que se encontram, que se abraçam. E hoje a Cris está aqui conosco, compartilhando uma nova convertida, vivendo o seu primeiro amor. Olha que coisa linda, irmãos. Eu lembro quando eu vivi meu primeiro amor. É a melhor empolgação de ser crente. É quando você está naquela fé. Você não se importa se as pessoas dizem que você é fanático, que você só quer falar de Jesus, que seu papo é chato. Você não se importa, porque você quer mais é pregar. Você quer mais é falar o quanto Deus é bom. Então, amados, nós podemos aprender algo com esse homem do tanque. Ele tinha uma fé, mas ele tinha uma fé mal direcionada. Era uma fé supersticiosa, uma fé que acreditava numa cura em algo que não era real, mas ele depositou a fé dele ali, né? Porque a água se mexer e alguém descer e dizer, opa, estou curado. De repente, as pessoas estavam ali, iam lá e mergulhavam e saíam e diziam que estava curado e às vezes nem estava. Era mais o emocional, a vontade de estar ali e saía dizendo que estava curado, porque não tem prova se descia. Quando a Bíblia fala um anjo descia, a Bíblia não está dizendo o anjo, que é o anjo do Senhor, que poderia ser, no Antigo Testamento, quando fala o anjo do Senhor, é uma teofania de Cristo.
está se referindo ao próprio Deus. Então nós temos que ter um pouco de cuidado, ser cautelosos, para não ficar se prendendo em curas sobrenaturais que não vêm de Deus. Não devemos pedir nada para anjos, porque o anjo, ele só faz algo na minha vida e na sua quando Deus manda o anjo do Senhor vir fazer. Nós não devemos ficar orando nem pedindo nada para anjo. Pede direto para o Pai. Você tem acesso livre. Você tem Jesus que é Senhor Salvador. Você tem Jesus que é advogado fiel. Você tem Jesus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você tem Jesus que é a brilhante estrela de Davi. Aleluia. Então vai direto sem intermediário, porque ele já morreu na cruz por você. Então aquele homem ia naquele lugar com uma fé mal direcionada, ia buscar cura. Agora, querido, você que tem o nome de cristão, aquele homem estava com uma fé mal direcionada, mas estava fazendo alguma coisa, e você? Está fazendo alguma coisa pela cura do seu casamento, pela cura do seu filho, pela cura da sua própria vida? Porque às vezes você vem num lugar buscando cura para outro, quem precisa ser curado é você. Os psicólogos, quando estão trabalhando com um filho de alguém, com uma pessoa, ele quer saber da raiz do problema. Ele quer saber do pai e da mãe, como se relaciona em casa, como foi o relacionamento com tio, com tia lá no passado, porque ele quer descobrir a raiz do problema. Então muitas vezes você fala, eu quero que meu marido mude, mas é você que tem que mudar. Eu quero que meu filho mude, é você que tem que mudar primeiro. Por que é que você está buscando mudança para outra pessoa se nem você mudou? E resta também, irmãos, saber reconhecer os erros. Porque às vezes nós não mudamos porque não reconhecemos. Eu vou falar disso mais tarde, para não misturar tudo aqui. Então, você está fazendo alguma coisa pela sua cura? Aquele homem estava. É necessário fazer a nossa parte. Aquele homem fez a dele. Como? Ele acreditava que ia ser curado, e ele foi para cima, ele não desanimou. Deixa eu te falar uma coisa. A cura que você precisa vai chegar. Amém? Vai chegar. Por quê? Porque Jesus se importa com a sua dor. Ele se importa com a sua dor. Se empolgue com essa notícia. Se empolgue com essa notícia, porque Jesus, ele se importa comigo e com você. Ainda que os outros digam que nós somos A, B, Y, X, mas o Senhor diz, eu sei você, realmente quem você é. Eu conheço o seu valor. E Jesus foi ali no meio daquela multidão, porque ele viu a dor do homem, e não somente isso, mas ele viu o constante esforço daquele homem atrás de um milagre. Atrás de um milagre, irmãos. Então ele já não tinha mais sonhos. Uma pessoa que está numa situação dessa, ela vai sonhar o quê? A única coisa que tinha no coração era, preciso descer naquelas águas, preciso ser curado, preciso ser curado. As longas horas que aquele homem passava ali, eu imagino que ele ficava pensando nas dificuldades, quem desprezou ele, quem machucou ele. Ficava pensando nessas coisas, remoendo o seu passado talvez. A sua causa estava totalmente perdida. Mas deixa eu te falar, não foi ele que viu Jesus, foi Jesus que foi ao encontro dele. Foi Jesus que enxergou aquele homem no meio da multidão. Às vezes você diz, está vendo? Eu estou na igreja porque eu sou bom. Você está aqui porque Deus é misericordioso. Foi Ele que te enxergou primeiro. Foi Ele que te viu, foi Ele que te chamou, Ele que te atraiu com o seu amor. Porque nós estamos aqui não é porque somos bons ou melhor que ninguém. Nós estamos aqui porque o Senhor disse, filho, vem, sai dessa vida miserável e vem. Todos nós aqui, o presbítero Davi falou outro dia, todos aqui são ex alguma coisa.
ex-viciado, ex-mentiroso, ex-isso, ex-aquilo. Mas hoje o Senhor te chama para mais perto. Você que ainda não teve esse encontro, Jesus está te chamando também. Porque eu tive o dia do meu primeiro encontro com Jesus, você pode ter o seu. Cada um que está aqui nessa caminhada teve o seu primeiro dia, teve o dia que levantou a mão, teve o dia que foi lá na frente, teve o dia que teve a sua entrega. O Senhor sabia toda a trajetória daquele homem, desde a sua mais tenra idade. Ainda quando aquele homem estava ainda numa substância informe, dentro do ventre da sua mãe, o Senhor olhava por ele. Salmo 139 fala isso. O Senhor conhece, o Senhor sabe quem é você. O Senhor te viu desde quando você ainda estava sendo formado. O Senhor sabia também da causa daquele homem, que ele estava colhendo algo que ele também plantou de mal. O quê? Mas o quê, meu Deus? A Bíblia fala da lei da semeadura, irmãos. O pecado que nós praticamos, a semeadura ruim, nós já nascemos com a natureza do pecado. E aqui é claramente dito que aquele homem estava passando por uma dificuldade, era causa do seu pecado, da sua culpa. Ele estava preso não só fisicamente, mas espiritualmente também. Certamente vivia se culpando por coisas do passado. E como ele não tinha um relacionamento com Deus, ele não sabia como agir, ele não sabia como ser tratado, ele não sabia a quem recorrer, e muitas pessoas estão com suas vidas assim paralisadas, por causa do sentimento de culpa. Olha o que é que eu fiz, meu Deus do céu, porque eu não agi diferente? Ah, meu Deus, eu pequei, e agora? Ah, e fica preso naquilo. E às vezes até culpando outras pessoas. Pessoas estão com a vida presa por causa de ressentimento. A pessoa diz, não, eu já perdoei, mas lá no fundo, quando vai mexer fundo, tem uma ferida aberta. Tem algo que está ali ainda aberto. E a pessoa não quer tocar naquele assunto. Fala, deixa, já perdoei. Deixa para lá. Deixar para lá não é perdoar. Muitas vezes é melhor você perdoar, você encarar o problema, conversar, dialogar, se preciso for, até mesmo ter um confronto. Mas o perdão ele tem que ser real para que sua vida e a minha seja sarada. E aqui estava um homem massacrado pela culpa. E é por isso que falei agora há pouco, que uma das razões pelas quais nós não somos curados, é falta de se relacionar com Deus. Quando você se torna amigo de Deus, irmãos, lembra? Os homens e mulheres de Deus que tinham relacionamento com Deus, como era lindo, Davi, Abraão, Moisés, um relacionamento tão íntimo, que eles não queriam estar em outro lugar, somente ali. Ah, Senhor, como é bom estar aqui, Senhor, na tua presença, se relacionando contigo. Então, quem desenvolve uma convivência real com Cristo, irmãos, consegue se livrar desse sentimento de culpa, desse sentimento opressor, dessas desventuras, como era o caso desse homem. Tem gente presa no passado, e não quer dar o braço a torcer, dizendo, não, eu já deixei para lá. Ah, o que meu pai fez já passou, o que minha mãe fez já passou. Não! Se for preciso confrontar teu pai, confronta. Diz, olha no olho do teu pai, diz, pai, eu não gostei daquela atitude. Mãe, foi ruim o que a senhora fez, aquilo me prejudicou. Se for preciso confrontar teu filho, teu marido, seja lá quem for. Não guarde ressentimento. Não deixe a sua vida se acabar desta forma. Se aquele homem conhecesse Jesus, olha só quem faz isso, irmão, só quem é corajoso para confrontar sentimento, ainda que seja doloroso e desconfortável, é quem conhece Jesus. Davi conhecia Jesus muito bem. O Salmo 32, Davi vai recorrer ali, discorrer, aliás, que ele vai falar a respeito da sua culpa que foi tirada, que foi apagada.
E ele diz lindamente no Salmo 32, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Deixa eu colocar uma palavra mais simples aqui. Enquanto eu escondia meus pecados, enquanto eu não confessei, o meu corpo ia se acabando lentamente. Eu ia morrendo aos poucos. É isso que o salmista está dizendo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não te afogarão. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Olha para essa palavra. Escute essa palavra. Palavra de cura. Palavra de restauração. Palavra de um homem que sabia que se ele não se relacionasse com Deus, ele seria esmagado pela culpa. Mas esse homem, ele não tinha um bom relacionamento com Deus como Davi tinha. Esse homem vivia só, desprezado. Irmãos, enquanto eu fazia essa mensagem, Deus falou algo comigo, e eu anotei aqui para eu não esquecer. Escute bem isso. Quem não se relaciona bem com as pessoas, não se relaciona bem com Deus. Quem não gosta de se relacionar com pessoas, quem tem aversão a pessoas, ela também não gosta de Deus. Porque de que modo eu posso amar a Deus? Através do meu semelhante, através de vidas, através de pessoas, através do meu próximo. É por isso que Jesus resumiu toda a lei dizendo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. É simples assim. É simples dessa maneira. Repare que esse homem, ele responde para Jesus, quando ele é indagado se quer ser curado, ele fica dando voltas. Pare de dar voltas. Diga para Deus logo qual é o seu problema, diga que quer ser curado e vai para cima. Marca um gol na tua vida em nome de Jesus. Vai para cima, ataca. Amado, isso é uma característica, dar voltas, desculpas esfarrapadas, é uma das características de pessoas que se sentem terrivelmente solitárias e culpadas. Ficar dando volta. Quer ser curado? Quero, Senhor. Qual é o seu problema? Eu sou viciado em mentira. Senhor, eu tenho um problema sério. Eu sou viciado em pornografia. Me liberta, Senhor, quando eu quiser ir para frente daquele computador ali, ver pornografia, não deixa, me segura. Tem homens hoje casados, viciados em pornografia, vida destruída, tem uma esposa do seu lado, mas não deixa de ver pornografia. Tem jovens se prostituindo e acha que ainda, não, mas eu sou crente, mas está na pornografia. Antes de ter a sua esposa, antes de se casar, nós precisamos tratar desses assuntos. Nós precisamos mexer na ferida para que a cura venha. Nós precisamos abandonar essas mazelas. Mas temos que ser sinceros. Senhor, o meu problema é esse mesmo. Eu sou hipócrita, falso, mentiroso, mentirosa. É difícil dizer isso. Mas enquanto você não for sincero, a cura não vem. A cura não chega. Nada se esconde ao olhar de Deus. O próprio Davi, irmãos. Davi tentou se esconder de Deus. Quando ele adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela. Mandou a própria carta na mão da pessoa que
a sentença de morte, aquele homem, ele próprio que levou, aliás, a sua própria sentença de morte. Davi tentou esconder seu pecado. Mas deixa eu te falar, irmãos, você não se esconde de Deus, não. Deus levantou o profeta Natã e disse uma parábola para ele, e quando ele disse, esse homem tem que morrer, o profeta Natã disse, esse homem é você. Nós somos rápidos em julgar o pecado do outro, mas o nosso pecado, Deus vê. O pecado que não for revelado aqui nessa terra, naquele grande dia vai ser revelado. Porque nada passa desapercebido ao olhar de Deus. Nada. A doença desse homem podia ser incurável para os médicos, irmãos, mas para Jesus ela tinha cura. Então teu problema tem cura, desde que você encare que você tem um problema. Enquanto você tiver um problema e disser é comum, é normal, todo mundo vive assim, tem gente que escolhe viver dessa forma, escolha errada. A escolha certa de vida é escolher o caminho da verdade, que é Cristo. É Ele quem vai direcionar. Eu e você, nós não sabemos como viver. Nossas escolhas sempre são falhas. Nós sempre achamos que as escolhas que fazemos é certa. Isso já desde a nossa meninice. Desde a infância a gente quer saber mais que os pais. E cresce com esse complexo de que sabe, sou gente grande, eu sei. Deus é quem sabe o que é melhor para mim. Deus que sabe o que é melhor para você, igreja. É o Senhor que sabe o que é melhor. Por isso o Senhor tomou a iniciativa de ir ao encontro daquele homem. O Senhor, muitas vezes, Ele foi ao encontro de pessoas. Ele foi ao encontro da mulher samaritana. Uma mulher que sabia que estava vivendo em adultério. E ela não se sentia saciada. Deixava um homem, não dava certo. Pegava outro, não dava certo. Ia de um lado para outro, não dava certo. Relacionamento frustrado. Relacionamento frustrado. E às vezes a gente diz, porque a culpa foi do outro. Nós temos que olhar também os nossos erros. Jesus viu aquela mulher e disse, eu vou te curar. Eu vou te dar água viva. Quando você beber dessa água, nunca mais você terá sede. E aquela mulher se tornou uma das primeiras missionárias ali, em Samaria. Aquela mulher saiu pregando. O profeta que eu encontrei é Jesus, o Messias. É o Salvador. Ele me curou, Ele me salvou. Jesus foi também ao encontro de Zaqueu, ladrão, roubava o povo, cobrador de impostos. O Senhor disse, mas eu quero estar na tua casa hoje. Todos nós temos a oportunidade. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo. Até mesmo os que não confessaram Ele como Senhor e Salvador, vai se dobrar diante dEle. Mesmo que seja para expor sua vergonha, mas vai se dobrar e confessar antes de ir para o seu lugar, que Jesus é Senhor. Que Jesus é Senhor. Então hoje Ele manda te dizer que Ele se importa com você também, e que Ele veio ao teu encontro. Ele está nesse lugar, amém? Ele está aqui com você. Aqui é o tanque de Betesda para aquele que tem vindo domingo após domingo, quarta após quarta, sábado, primeiro sábado de cada mês, buscar ao Senhor. Você que tem se importado, mesmo triste, tem vindo. Ontem uma das nossas irmãs confessou aqui para a pastora Miriam, falou assim, pastora, eu estava em casa, acordei meio assustada, já quase em cima da hora, tão cansada, mas eu troquei de roupa e disse, eu vou, porque eu preciso estar lá. Nós temos que entender que somos nós que precisamos desse aconchego, de sentir a presença de Deus, de estar nos braços do Pai. Toda vez que eu começo a louvar aqui, que eu me alegro no Senhor, eu falo, Deus, faz com que eu sinta a Tua presença real cada dia, que minha alegria seja sincera, que eu saia daqui melhor do que eu entrei. Aleluia.
Deixa eu te falar uma coisa, antes de você desejar somente uma cura física, que um problema da sua casa seja solucionado, eu espero que nesta noite você entenda que você está aqui porque Jesus quer se relacionar com você. Você não veio aqui para mudar a vida de ninguém. Você veio aqui para mudar a sua vida. Para Jesus mudar a sua vida. Ele quer se relacionar com você. Ele quer desenvolver um relacionamento real. Que você entenda quem é Ele. Que você entenda realmente. Quando você se relaciona com Ele, nós somos alertados por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem. Aí Ele diz assim, olha, sabe isso que você está fazendo aí? Parece ser uma coisa tão pequena, mas é errado, sabia? Sabia que isso aí é errado? E eu falei domingo passado aqui, às vezes você diz, nossa, mas só de uma febre aquele homem foi curado, só de uma febre. Muitas pessoas estão desprezando pequenos detalhes na sua vida. Pequenos detalhes que estão se acumulando um após outro e está se tornando algo maior, e está levando aquela pessoa para o abismo, para a destruição. Dê importância às pequenas coisas. Cuidado com pequenas mentiras. Cuidado com pequenas falcatruas. Cuidado com pequenas manobras para parecer mais esperto que o outro. Tome cuidado, irmãos. Cuida você mesmo da sua vida para os outros não cuidar da sua vida. Se importa com você, se importa com o seu testemunho. Porque Jesus ama a tua vida. Você é precioso demais, é preciosa demais para viver de qualquer jeito aqui. Para passar aqui nessa peregrinação de qualquer jeito. Você é precioso e preciosa demais para ter chegado tão perto do céu e não entrar. Dizer, meu Deus do céu, quantas pessoas vai chegar naquele dia e dizer, meu Deus, eu estive tão perto, Pai, por favor, eu ia na igreja, Deus, olha, vamos conversar aqui, Deus vai dizer, aparta-te, eu nem te conheço, você não quis se relacionar comigo, agora é a hora, igreja, é a hora de desenvolver esse relacionamento. Esquece o que você aprendeu dos seus pais de religiosidade. Se teu pai te ensinou que é Jesus o caminho, amém. Vem com essa bagagem e diz, agora eu vou conhecer o Deus que meu pai pregava. O Deus que minha mãe pregava. Eu vou conhecer a razão da alegria da minha mãe. Tem um filme lindo que eu sempre falo dele aqui, O Caminho para a Eternidade. Tem uma fala que aquela fala mexe no meu coração, quando aquele garçom que representa Deus, ele olha para aquele homem arrogante diante dele, aquele empresário, e ele diz assim, ó, você esnobava da banca de cachorro-quente do teu pai, mas sabe por que as pessoas iam naquela banca de cachorro-quente? Não era nem só para comer, era por causa do sorriso daquele homem, da alegria do seu pai. Um homem que sabia se relacionar com as pessoas, uma pessoa simples. Falta isso em nós, relacionamento sincero, para que nós sejamos curados. E aí esse relacionamento, quando você conhece Jesus, aí ele diz que ia mandar quem? O Consolador. O Consolador vem, irmãos, o Espírito Santo, oh coisa linda. O Espírito Santo ali dentro de você, sabe? A noite passada eu fiquei de madrugada assim, eu falei, todo mundo foi dormir, eu falei assim, eu vou preparar a minha mensagem, eu não estou com sono. Teve uma hora que eu parei, falei assim, Senhor, esquece tudo que eu já ouvi, tudo que eu já preguei, fala com teu servo aqui nessa sala, aleluia. E foi um momento assim sublime, sabe? Eu e Deus naquele lugar assim, eu falei, Deus, como é bom a tua presença. O sono fugiu, eu não queria nem ir dormir, já era quase 5 da manhã e eu estava ali, na presença de Deus.
E o Senhor se manifestando, o Espírito Santo dele falando. Então o Espírito Santo, quando ele entra em nós, ele vem e ele mostra algo na nossa conduta que não é boa. E aí ele muda, né? E aí nós vamos sendo convencidos de quê? Do pecado. Aí nós vamos mudando. Nós vamos dizendo, olha, realmente isso aqui em mim ainda é muito estranho, é muito extravagante, é muito feio. Tratar as pessoas assim, mentir para Deus dessa maneira. João capítulo 16, versos 8 e 10. Diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Amém? Então o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo veio e ele fala que os nossos pecados ofendem a Deus e o nosso próximo. O meu pecado, ele pode prejudicar a mim, a minha família, a minha igreja, o meu vizinho. O meu pecado prejudica todo mundo. Então precisamos nos arrepender, pedir perdão e deixar, abandonar. Porque lá em Malaquias 7,19, o Senhor diz que Ele lança nossos pecados para as profundezas do mar. As profundezas do esquecimento. O Senhor, Ele perdoa toda e qualquer transgressão. Para você ser curado, precisa entender qual é seu problema. Saia daqui lembrando dessa frase. Para eu ser curado, eu preciso reconhecer que eu tenho problema. Reconhecer quais são os problemas. Muitas pessoas elas não querem se apresentar como fracas diante de Deus. Irmão, tem gente que tem vergonha, tem medo até de chorar diante de Deus. Você não é forte, você é fraco, eu sou fraco, nós somos falíveis. Agora você se torna forte, você quer ver você se tornar um leão e uma leoa? É você estar na presença de Deus. É você ser cheio, arrebatado pela presença dEle. Aí você não tem medo. Aí você fala com confiança. Aí você vai para cima do problema. Você encara o que você tem de encarar. Você não tem medo da doença. Você diz, venha o que vier, o meu Deus está comigo. Aleluia. O meu Deus está comigo. Nós temos feridas emocionais, irmãos. Porque ninguém vem de um lar perfeito. Foi pregado aqui ontem, a missionária Carminha falou, todos nós temos dificuldade. Se você vê, se eu mexer na família Henrique, que é a minha família, é a família Henrique, se você mexer no caldeirão, vai sair coisas horrendas dali. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor tem misericórdia, teve misericórdia da minha casa, da casa do meu pai. Assim também é na tua casa. Não tenha medo não. Mexe mesmo nesse caldeirão. Olha o que tem de errado na tua vida. Se for preciso mudar, muda. Não, você não consegue mudar só. Se for preciso mudar de Jesus, vem mudar. Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, como Zaqueu falou. Muda. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Então todos nós temos feridas que precisam ser curadas. Se as feridas não forem curadas, elas vão supurar, vai criar pus dentro de nós. Elas precisam, você precisa ter muito, é o quê? Cicatrizes. O apóstolo Paulo diz isso, que eu trago no meu corpo as marcas de tudo que eu passei. Você tem que ter cicatrizes. Cicatrizes não dói mais, irmãos. Eu tenho uma cicatriz aqui no pé quando eu tinha 4 anos, que meu pé ficou preso no raio de uma bicicleta. Mas hoje eu posso colocar o dedo dentro dela que eu não sinto nada, porque foi sarada. A cicatriz é quando você sente que o problema foi sanado mesmo. Olha, não dói.
Agora você passar a vida dizendo, eu não ligo, eu não me importo, deixa para lá, mas dentro de você a mágoa está comendo lá teu coração, está comendo teus órgãos, porque literalmente come, viu, irmãos? Literalmente destrói, causa câncer, enfermidades. Precisa ser sarado. E nessa noite você veio aqui para ser sarado, aleluia. Você veio nessa noite para ser curada, aleluia. Então aquele homem precisava lidar com seus conflitos, pecados, mágoas. Ele tentou fugir do assunto, mas Jesus falou, quer ser curado? Tem gente que sempre age assim, irmãos. Culpando os outros. Aquele homem foi culpando os outros. Os outros não, é culpa dos outros. Tem gente que fala assim, eu só não sou assim por causa de X, de Y. É mentira, meu irmão. É mentira, minha irmã. Você não é assim porque você não teve coragem de tomar uma atitude. Não teve coragem, não teve peito. É muito fácil eu jogar minha culpa no outro. É a coisa mais simples. Eu dizer que não quero estar na igreja porque A e B não gosta de mim, não vai com minha cara. É muito simples isso. Quando na verdade você tem que ter peito para dizer não vou porque eu não quero, eu não gosto, ou então porque eu não tenho coragem. Mas as pessoas ficam dando volta. Fica dando volta como esse homem. Na verdade, a culpa a culpa era ele quem não estava reconhecendo sua própria culpa, aliás. Ele jogava para os outros, mas ele tinha que reconhecer. Ele precisava reconhecer, confessar e abandonar. Esses 3 passos. Preciso reconhecer meu erro, confessar para quem? E dizer para outra pessoa, não. Para quem é que se confessa pecado? Para Deus. E abandonar o pecado, e se posicionar, e esse posicionamento, ele vai atrair a presença de Cristo, porque Jesus ama o pecador, mas o pecado não, o pecado ele abomina. Então, feridas emocionais, se elas não saram, elas vão gerar problema para você. Ninguém pode tapar Irmãos, se você tapar uma ferida, se você simplesmente colocar um negócio ali e não colocar o remédio certo para ela curar, ela vai continuar sangrando. Não dá para fazer isso. Tem que sarar, tem que cuidar. Tem gente que tem medo de enfrentar o problema, de mexer no formigueiro, mas é necessário. É necessário para que a vitória venha. É necessário que você fique só com cicatrizes, como Jesus ficou com elas nas mãos e nos pés, e disse assim, olha, quando ele apareceu para Tomé, que disse assim, eu só acredito se eu ver. Ele falou, não sejas incrédulo, toque aqui. Só as cicatrizes, está ali as marcas. Então a resposta daquele homem, irmãos, já estou caminhando para o final. A resposta daquele homem não mudou a decisão de Jesus. Jesus foi ali para curá-lo e foi isso que Jesus fez. Jesus simplesmente olhou para ele aqui no versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. O Senhor dá 3 ordens para ele. Levanta, toma a tua cama e anda. É o que o Senhor está fazendo hoje. Ele está falando com você. Levanta, toma teu problema e anda. Anda. Aquela cama foi levada, já ouvi muitos pregadores falando isso, e eu creio que sim, para aquele homem guardá-la ali e lembrar, porque na verdade ali talvez fosse uma esteira, né, alguma coisa, não era exatamente uma cama como a gente conhece hoje, era um negócio para ele dormir. Ele levou para toda vez que ele quiser voltar para a velha vida, ele olhar para ali e dizer assim, olha de onde eu vim, olha quem eu sou. É por isso, irmãos, que quando Deus nos cura, às vezes você quer olhar para trás, o Senhor fala, não olha.
Não olha, olha de onde eu te tirei. Olha de onde eu te tirei. É como se fosse um lembrete. E aquele homem, Jesus deu aquela ordem, vai, levanta. Jesus dá ordem a ele, e quando Jesus dá uma ordem, Jesus também dá poder para que você cumpra. Mesmo que aquele homem tinha uma fé mal direcionada, quando Jesus falou com ele, ele poderia até ter questionado, mas como eu vou me levantar, né? Eu não consigo. Mas há uma coisa louvável nesse homem, uma fé que age. Tem gente que tem uma fé, irmãos, que ouve a palavra e ela bate no coração dele e ele, impulsionado, impulsionada, e diz, agora eu vou caminhar. Enquanto que outras pessoas vai lá com a manivela, né? Parece que aqueles motor velho de manivela. Você tá lá, fala, prega, fala a verdade. Filho, é isso, o caminho é esse. E a pessoa, sei, mas parece que está sonâmbulo, não tem coragem de agir. A fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que tem uma fé inabalável se você não pratica essa fé. Então me mostre pelas suas atitudes. Então me mostre pelo seu conviver. É isso que Deus fala. Então me mostre. Deus já sabe qual é a tua fé, mas Ele quer provas. Por quê? Porque o nosso testemunho, os frutos que geramos, é que vai gerar outras vidas. As pessoas não se impressionam com o que eu e você fala, mas o que eu e você faz. Você quer ver só? Eu posso pregar lindamente aqui, quantas vezes eu quiser, o presbítero Davi. Basta uma atitude errada nossa, para o pessoal já ficar assim, nossa, o pastor fez isso? Nossa, meu Deus, somos falhos, somos humanos. Se nós não vigiarmos, nós podemos fazer coisas terríveis. Nós não fazemos porque nós temos o Espírito Santo, temor, mas um erro, um deslize, acontece na vida de todo crente. O apóstolo João, ele vai dizer algo que conforta muito o coração daquele que está sendo tentado, daquele que está passando por luta e diz assim, eu não consigo vencer, não consigo. Ele fala, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. 1 João 1,9, se pecar, você tem um advogado diante de Deus. Você tem um advogado que é Jesus. O pecado na sua vida deve ser um deslize. Se você escorregar, diz, Deus, me perdoa, eu falhei. Tenha misericórdia. Se retrata com quem você errou. E você será curado e curada. Aleluia. Jesus dá ordem e poder para cumprir, irmãos. A palavra de Jesus tem poder. A natureza obedece ao Senhor. Os anjos obedecem ao Senhor. Satanás obedece ao Senhor. A natureza obedece, os demônios, todos obedecem ao Senhor, porque Ele tem poder para salvar, para curar. Eis que o seu braço não está encolhido, Isaías 52, eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem seu braço, para que não possa salvar e não possa curar. Basta você querer o que está sendo oferecido aqui nesta noite, basta você querer. Irmãos, o que me admira aqui é que a alegria daquele homem foi tão grande, que aquele homem, quando se levantou, caiu fora, pegou a cama dele, deu linha, né? Perna para quem te quer, correu. E aí interessante, o versículo 9 aqui diz, logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. Olha que interessante, irmãos. O homem foi curado, disse, eu não quero nem saber quem me curou, tchau, foi embora. Era sábado. O judeu de sábado, ele não faz muitas coisas. Se ele fizer uma atividade que ele considera um trabalho, ele não faz. Se ele tiver que pegar algumas coisas, pegar isso aqui, deslocar de lugar, né, a cruz, e levar para outro lugar, isso para ele é trabalhar. O sábado para o judeu o sábado do descanso, é o sábado que eles guardam assim ao pé da letra. Mas observe uma coisa, aqueles homens eram tão religiosos, mas não curava ninguém.
se banqueteava nas suas festas, diziam que eram servos do Deus Altíssimo, que tinham intimidade com Deus, mas ali estava ao lado deles um monte de gente sofrendo, e eles não queriam saber, não tinha poder para curar. A religiosidade era tão grande que os camaradas fizeram foi dizer assim: ei, você não pode levar a sua cama não, rapaz, hoje é sábado. Só que o homem olhou para ele e disse assim: quem me curou? O homem que me curou disse que eu posso pegar a cama e andar com ela. Entendeu? Então muita gente está se prendendo em religiosidade, deixando de viver uma vida plena com Deus. Então eles viram mais o ato daquele homem. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas valorizam muito mais a aparência. Mesmo que a vida esteja destruída, eles não queriam nem saber. Olha o quanto ele se importava com aquele homem. Muitos anos eles viam que aquele homem estava ali, à porta, já quase à porta do templo, doente, mas nunca se importou. A pessoa foi curada, ao invés de dizer: olha, que bom que você foi curado. Nossa, graças a Deus. Tem gente que é assim, irmãos. Ao invés de dizer: graças a Deus que meu filho está indo para a igreja, graças a Deus que minha esposa vai para a igreja, fica dizendo assim: essa igreja aí, não presta. Igreja velha preta, né? Igreja velha preta que não tem poder. Olha para a cor de igreja, irmão. Olha se nós estamos pregando de terno ou de camiseta, irmão. O poder não está em terno, não está em gravata, não está em igreja preta. O poder está naquele que tem todo o poder, que é Jesus. O poder está nas mãos de Cristo, que é o Messias. É Ele que salva. Nós temos que parar com essas religiosidades, essas coisas que estão enraizadas até no nosso meio evangélico, de achar que Deus só fala se eu tiver, que Deus só fala se eu estiver rasgando a garganta, que Deus só fala se eu disser cheio. Deus fala no silêncio. Deus fala suavemente. Deus fala como Ele quer. Deus fala você deitado na sua casa. Deus fala se eu pregar de chinelo. Deus fala se eu pregar de bermuda. A gente só não vem pregar aqui de bermuda, de sandália. É alguma coisa por ordem, decência. Ah, mas não tem nada a ver. Tá, não tem nada a ver. Mas é uma questão de reverência. É o modo como eu vejo Deus também. Não é porque nós não temos regras rígidas que nós também vamos desprezar tudo. Às vezes a gente vai muito nessa. Deus vê o coração, irmão. E nessa a pessoa vai andando e de qualquer jeito também. Não, calma. Não precisa tanta formalidade, mas não precisa também tanto relaxo. Então, se seus amigos e parentes não conseguem enxergar a cura que Jesus operou em você, tenha paciência, tenha calma. Eles não enxergaram em mim também não. Não enxergaram. Pelo contrário, quando eu me converti, meus parentes, alguns deles diziam: você só foi por empolgação do seu amigo, que está nessa religião nova aí. Então tenha paciência, tenha calma, porque um dia eu e você estivemos lá também. Nós também criticávamos, nós também não gostávamos de crente. Então tenha paciência. As pessoas, elas vão ver muito pela religiosidade, mas não desanime, vá em frente. Jesus te chamou, Jesus está com você, Jesus está na tua casa, Jesus está agora no teu caminho. Já estou acabando aqui, irmãos, calma. Versículo 11, ele falou assim: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Quem é o homem que te curou? E disse: toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Então aquele homem, irmãos, estava como alguém que vem até a igreja, que é curado, vai embora e nem sabe quem o curou, né?
ou como um novo convertido que não tem muito conhecimento de Jesus. A Cris é nova convertida, mas já tem um bom conhecimento. Eu creio, 8 meses, ela já conhece bastante coisa. Eu digo aquele que acabou de aceitar Jesus, né? Ele teve ali sua experiência, mas ele ainda não sabe quem é Jesus. Então aquele homem foi mais ou menos isso. Ele recebeu a cura, mas não conhecia Jesus. Talvez o sonho daquele homem um dia era estar dentro daquele templo. E aí você vai ver que mais tarde aquele homem vai no templo. Eu fico imaginando, não sei, porque aqui diz assim, ó. E o que fora curado não sabia. Depois Jesus encontrou no templo. Não disse se foi no mesmo dia, né? Aqui no texto não diz se foi no mesmo dia. Mas eu fico imaginando que pode ter sido no mesmo dia. Ele pode ter ido em casa, né? Guardou a caminha dele de sopa. Antes que as festas acabem, eu vou lá. E foi lá. E aí Jesus o encontrou no templo e disse: não peques mais, você já está sarado. Para que não aconteça coisa pior. Então, amados, muita gente age dessa forma. Assim, de uma forma superficial, como esse homem. É curado, mas depois não quer conhecer a Deus. É curado, mas não quer conhecer Jesus. É curado, mas não quer se aprofundar nas coisas de Deus. Não quer ler palavra. Não quer ouvir palavra. Não quer estar nos trabalhos da igreja. E quando nós falhamos em estar nesses lugares, nós deixamos de aprender tantas coisas. Porque só em casa, irmão, a gente não aprende. Só em casa a gente aprende, mas é pouco. E em se tratando de fé e espiritualidade, dentro de casa, você se acomoda. Você se acomoda. Então você precisa de um lugar para congregar, sim. Você precisa de um lugar para se reunir, para você deixar sua fé como brasa, aquecida, aquecida, em nome de Jesus. Então nós temos falado aqui, o presbítero fala sempre, de que adianta entrar, de que adianta ser curado e não ir para o céu. Jesus falou isso. É melhor entrar no céu só com um olho do que ir para o inferno com os dois. O que é que ele está falando isso? Que eu tenho que arrancar meu olho? Não. Ele está dizendo que eu tenho que abominar o pecado de tal maneira que se meu olho pecar, arranca-o. Não é literalmente arrancar o olho. É para ele mostrar o quanto o pecado é ruim. Olha o quanto é grave o pecado. Olha como eu abomino o pecado. Então foge do pecado. Está sendo tentado, Jesus é o advogado. Está sendo massacrado, o inimigo está ali. Ai, mas é tão bom fazer isso aqui, esse caminho aqui para eu resolver minhas coisas é mais fácil. Mas é errado. Não adianta pegar atalhos. Pegue o caminho certo. A vereda certa que te leva para o céu. De que adianta ser curado e não ser salvo, querido? Quando a pessoa reconhece que ela se deixou prender pelos seus pecados e ressentimentos, e ela passa a enxergar, se enxergar como um pecador, como uma pecadora, então ela já está no caminho da cura. Então ela já está chegando lá. Talvez você está aqui hoje dizendo: pastor, mas é tarde. A minha vida já está toda emaranhada. Eu já estou afogado mesmo em pecados. Deixa minha vida torta como está. Só que eu lembro do que o pastor Felipe Pinel falou aqui. Uma coisa que ficou no meu coração. Fundo de poço. É onde, quando você chega no fundo do poço, você está no ponto certo para Deus agir na tua vida. Escute isso. Quando você chega no fundo do poço, você está no ponto certo para ir para os braços do Senhor, porque aí é que Ele quer, porque você está desarmado, porque você não confia mais na sua beleza, você não confia mais na sua boa linguagem, você não confia na sua influência de fazer amizade, você não confia mais em, entendeu? Você vai, sabe quando você chega e diz assim: Deus, olha para mim, solitário,
Não tem ninguém. Cadê minha família? Batalhei a vida inteira, o que é que eu tenho na vida? Quando você chega nesse ponto, e você não para por aí, você diz: Senhor, mas eu tenho a Ti. Mas eu tenho a Ti. Porque a Bíblia diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor todavia me recolhe. O Senhor me abraça. Mas eu tenho o Senhor como âncora da minha alma. Quando você diz isso, Jesus diz: vem filho, vem filha, vamos. Vamos. Sai desse poço. Sai do fundo do poço, que eu quero te honrar. Agora chegou a hora de te honrar. E aí você vai estar pronto para ser curado. Porque você não tem mais no que se agarrar. E quando nós estamos em crise, irmãos, é geralmente quando nós lembramos de vir para a igreja. Não é? Quando as crises vêm, quando você diz: nossa, estou esfacelado, estou destruído, destruída. Aí você fala: eu vou lá. É errado, é feio, é certo, é bonito, é lindo, quando você se encontra quebrado e quebrada e diz: eu vou lá porque lá tem cura. Não fique envergonhado se alguém diz: ah, você só vem quando tem problema. Estou aqui porque preciso. Eu estou aqui porque necessito da graça de Deus. Aleluia. Mas a gente fala assim porque é bom procurar Deus em todo tempo. É bom estar com Ele em todo tempo. É bom sentir sua presença em todo tempo. E assim que aquele homem recebeu o milagre, irmãos, como eu falei aqui, voltando para o texto, ele foi para o templo. E ali ele teve um encontro real com Jesus. Ele olhou e viu quando Jesus falou com ele. Jesus ensinou para ele uma coisa: tem coisa pior do que você ter ficado 38 anos em cima de uma cama, viu, meu camarada? Sabe o que é pior? É você ir para o inferno. É você passar uma existência toda sem mim. Então tome cuidado, não peque mais. Esse Deus de amor fala isso para você hoje, fala isso para mim hoje. Já foi liberto da culpa, do ressentimento? Já entregou sua vida a Jesus? Então caminha. Ainda não, é tempo de se achegar. É tempo de dizer sim. Não importa. Ah, está tarde, não sei quantos anos eu tenho. Ah, o que é que a igreja vai pensar? Não importa, é tempo. O chamado é hoje. Porque aqui na igreja, irmãos, é onde nós somos treinados. Nós somos sarados nesse lugar. É aqui onde você aprende a amar, aprende a tolerar, aprende a perdoar. Não vá embora da igreja. Por favor, você que está chegando na igreja, não vá embora quando você tiver a primeira decepção. Olhe para as pessoas aqui e fale assim: essas pessoas cada uma delas estão em estágios diferentes de maturidade espiritual. Nós estamos em processo. Tem gente que já caminhou mais, tem gente que caminhou menos. Tem gente que já tem anos na presença de Deus, mas não amadureceu porque não aprendeu a se relacionar direito. Então não vá embora por causa de uma decepção. Antes de você sair por aquela porta, procura o pastor Henrique. Procura o presbítero Davi, procura a pastora Miriam, procura a presbítera Roberta, a diaconisa Roberta. Conversa com os diáconos da igreja, diaconisa Valquíria. Procura esses irmãos aí da liderança. Fala assim, os líderes espirituais, e fala assim: ó, irmão, eu estou assim porque aconteceu isso. Vamos tratar, vamos cuidar. Essa ferida precisa ser sarada. Aquele irmão e aquela irmã ali, ó, eles estão começando agora. Você não sabe quem chegou na igreja hoje. Às vezes você chega aqui e você pensa que todo mundo está aqui há 20 anos. Tem gente que está aqui bem novinho ainda. Então cada pessoa está no seu processo. Está amadurecendo. Então não vá embora antes que você enxergue primeiramente que você é importante nesse lugar. Que não é a igreja que precisa de números de pessoas, é você que precisa estar aqui, ó, no meio da brasa, se aquecendo. Jesus disse àquele homem: vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior.
E aquele homem anunciou a todos que ele foi curado por Jesus. Versículo 15. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Aleluia. Agora ele conheceu. E só para encerrar aqui, irmãos, quer ser curado? Reconheça que é pecador. De novo, pastor, isso, quer ser curado? Reconheça que é pecador. Confesse seu pecado, abandone seu pecado e corra para os braços de Cristo. Essa semana, irmãos, eu vi um vídeo que eu estava lavando louça e eu quase afundei o prato de raiva com a bucha. Uma moça com a cara linda, maquiada, coisa mais linda, loira, o olho chega a reluzia. E dizendo essas palavras bem suaves. Olha só. Pare de se culpar. Quem disse que você é pecador? Assim, né? Toda. Quem disse que você precisa ficar orando? Imagina. Abrace seu cachorro. Sinta a natureza. Sinta os pássaros cantar. Deus está em todas essas coisas. Falei assim, eu vou me segurar para eu não jogar esse celular no chão. A primeira reação da gente é raiva, né? Mas a gente também é duro de coração. A gente sabe que antes de vir para Jesus, nós também ficava com essas filosofias meio esquisitas aí, né? Então, querido, eu vi ali o próprio inimigo falando atrás daquela mulher. A beleza dela sumiu da minha frente. Eu vi o inimigo com palavras suaves. Você não vai para a igreja, não. Você não é pecador, não. Olha, todo mundo é bom, nós somos um com o universo. Olha, não sei o que, essa conversa, né, que todo mundo fala aí. Irmãos, que Deus é esse que vai ter um lugar? Ela dizia assim, que Deus é esse que tem um lugar onde as pessoas vão queimar para sempre? Imagina. Deus é puro amor. Palavras suaves, irmãos. Palavras suaves. Olha o que Provérbios diz de palavras suaves. Que a mulher alheia, a mulher estranha, suas palavras destila favo de mel. São suaves, macias, mas ela arrasta o cabra, sabe para onde? Para o buraco, para a destruição. Então tome cuidado com palavra bonita. Tem muita gente falando de amor, paz e amor, mas não conhece o verdadeiro amor que é Jesus Cristo. Desconstrua esse tipo de ideia. Mandou para você, não põe a mãozinha de amém, não. Coloque um versículo falando Jesus é o Senhor. Eu sou radical, sim. Eu coloco no meu status aquilo que eu acredito. Se ofender alguém, me perdoe, mas é a palavra. Eu só coloco aquilo que eu acredito e que eu procuro viver. Para que ficar ostentando aquilo que eu não sou? Para que ficar falando de coisas que eu não entendo? E ainda nem entra no céu, como Jesus falou, esses, como é que fala? Guias cegos, nem entra no céu e nem deixa quem está entrando entrar. Fica tirando as pessoas, sai daí. Sai daí. Não se iluda, irmãos. O inferno, ele é real. Quando Jesus disse para esse homem, olha, não peca mais para não te acontecer coisa pior. Jesus está dizendo o que é pior do que isso? Inferno. Quem foi que te disse que você é pecador? Deus falou. Deus não mente. Quem disse que você precisa orar? Deus falou. Ele é verdadeiro. Quem disse que você precisa... quem disse que não existe inferno? Deus falou. A Bíblia não mente. A Bíblia não falha. O meu Deus não mente. O meu Deus não mente. Recentemente eu coloquei um videozinho que foi colocado aí, desconstruindo a ideia da ideologia de gênero. Porque agora as pessoas querem que a gente acredite na mentira. Quem nasceu homem, eu posso ser homem, eu posso ser mulher. Escuta aqui, irmãos. Vai ficar com medo de retaliação agora?
e dizer, mas a gente tem que se adequar. Quem tem que se adequar é quem está com suas ideias erradas. Quer ser isso, seja, mas não fique incentivando os outros. Deus, na Bíblia, Deus diz que criou homem e mulher, ponto final. Lá onde eu trabalho, no meio da educação, me disseram isso também. Agora não tem mais Dia das Mães. Eu falei, para mim tem. Eu sou filho de uma mulher, de uma mãe. Que negócio é esse de dizer que não tem mãe? Que história é essa? Mas não pode falar para as crianças. Eu falo que tem mãe porque tem. Dia da mãe, dia dos pais. No meu dia me deu um presente. Glória a Deus, irmãos. Ai, meu Pai. Então Jesus veio falar aqui, irmãos, Mateus 10, 28, 32. Não temam aqueles que matam o corpo e não podem matar a tua alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo? Porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Não deixe de crer nessa verdade. Não tenha medo de desconstruir as mentiras do inferno. Porque se você tem medo e você é conivente, você está negando Jesus igual Pedro negou. Mas olhe para a vida de Pedro. Pedro negou, mas Pedro se arrependeu. Pedro se entregou. Foi um dos maiores discípulos do Senhor. Morreu, os historiadores dizem que ele nem quis morrer na cruz do jeito de Jesus. Ele foi para a cruz, mas ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Vire essa cruz de cabeça para baixo. É tempo, irmão, de se manifestar quem é cristão e quem não é. Mas eu vou sofrer retaliação. Vão me prender. Para de ter uma mente de escravo. O povo, quando saiu do Egito, Deus não deixou eles ir pelo caminho mais curto, porque Deus sabia que o povo tinha uma mente de escravo. E quando eles fossem pelo caminho que começasse a ver a guerra na terra dos filisteus, eles iam voltar, porque eles diziam, é melhor comer os pepinos lá do Egito. Você é livre. Mente liberta é quem crê em Cristo e diz, eu creio, eu sou de Cristo, eu anuncio Cristo, eu prego o Salvador da minha vida. E por esse aí eu vou até o fim. Aleluia. Desconstrua essas falsas ideias de amor ao próximo, separando esse amor da pessoa divina de Deus. Separando as pessoas de Deus. Porque essa mesma pessoa que fica dizendo essas palavras bonitas, falou uma frase lá dizendo assim, religião é para te prender. Religião é para trazer você assim, no cabresto. Não é não. Religião sim, pode até ser, mas Jesus não. Porque eu sou livre em Cristo. Eu sou livre para viver na plenitude, viver o melhor e comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Então não deixe as pessoas invalidar a palavra de Deus. Lembre-se, no meio de tudo isso, eu falei aqui com indignação, até brinquei algumas vezes, mas o assunto é sério. A minha indignação também é séria, mas não é contra pessoas. O meu ódio não é contra aquela moça que fez o TikTok. O meu ódio, minha raiva, essa indignação nunca deve ser contra pessoas. É quem está por trás de todo esse sistema. É o inimigo das nossas almas que está querendo te tirar do caminho correto. É o inimigo das nossas almas que quer te levar para o inferno. É ele quem está fazendo tudo isso. Tudo isso no mundo, irmãos, está acontecendo por causa de um sistema corrupto que é controlado pelo inferno. Mas Deus está acima de tudo isso. O Senhor está acima de tudo isso. E se Ele curou aquele homem, Ele pode nos curar nesta noite. Amém?